Você pode passar anos acreditando que essa é a única versão de você que existe. Ela só aprendeu a funcionar melhor do que as outras. Basta um instante de silêncio para descobrir que aquilo que ficou do lado de fora nunca desapareceu. Apenas esperou o momento em que o barulho diminuísse. O homem solitário quase sempre é mal compreendido. De longe, parece alguém que perdeu o interesse pelo mundo. Mas Carl Jung sugeria outra possibilidade. Talvez existam momentos em que se afastar do barulho não seja uma forma de desistir da vida, e sim a única maneira de voltar a ouvir o que pulsa nos porões da sua mente quando as luzes se apagam. Mas permanecer sozinho nunca foi a parte mais difícil. O difícil é descobrir o que continua esperando quando já não existe mais nada para distraí-lo de si mesmo. É por isso que algumas solidões apenas aprofundam o vazio. Outras conduzem a um encontro que poucas pessoas terão em vida. Ao longo deste vídeo, você será capaz de reconhecer a diferença entre o isolamento que apenas aprofunda o vazio e a solidão que inicia a individuação. E, quando essa distinção se torna clara, o silêncio deixa de parecer um inimigo. Ele passa a revelar quem estava falando por você o tempo inteiro. Existe um tipo de silêncio que a maioria das pessoas evita. Não é o silêncio de uma sala vazia. Não é o silêncio depois que a porta se fecha. É outro. É o silêncio que sobra quando você para de preencher o espaço com barulho, com gente, com tarefas, com a necessidade constante de ser visto. A maioria foge dele, liga a televisão, responde mensagens que não precisavam ser respondidas, enche a agenda, fala mais do que precisa, mantém o celular aceso como se a tela fosse uma presença. Tudo para não ficar sozinho com o que começa a se mover quando o mundo externo diminui o volume. Você já reparou nisso? Nas pessoas que não conseguem jantar sem barulho, nas que ligam a televisão só para fazer companhia, nas que preenchem qualquer pausa com conversa, com rolagem infinita, com qualquer coisa que evite o vazio. Não é preguiça, é medo. Mas tem gente que não foge. Tem gente que, em algum momento, escolhe ficar. E quem escolhe ficar já começa a atravessar uma linha invisível. Não porque se torne superior, mas porque aceita permanecer onde a maioria não consegue. No começo, parece escolha. Depois, parece necessidade. E bem mais adiante, começa a aparecer outra coisa. Porque o silêncio, quando é sustentado por tempo suficiente, deixa de ser ausência. Ele vira presença. E essa presença não pede permissão. Você percebe primeiro no corpo. Uma inquietação leve. Uma sensação de que algo está prestes a ser notado. Como se uma porta, em algum corredor interno, tivesse sido deixada entreaberta. A maioria das pessoas chama isso de solidão e trata como problema. Mas existe uma diferença importante. Tem solidão que é fuga e tem solidão que é confronto. A primeira é barulhenta por dentro. A segunda é quieta demais. A quieta demais é a perigosa, porque nela a persona começa a perder força. A máscara que você usa para o mundo, aquela versão aceitável, funcional, adaptada, começa a ficar pesada. E quando não tem ninguém olhando, ela começa a escorregar. É nesse ponto que muita gente volta correndo para o barulho, para a conversa rasa, para o grupo, para a ocupação constante. Porque o silêncio, quando é verdadeiro, não apenas mostra o vazio. Ele mostra o que estava ocupando o lugar do vazio. E o que estava ocupando esse lugar quase nunca é confortável. Às vezes, é uma raiva antiga que nunca teve lugar para existir. Às vezes, é um desejo que foi silenciado antes mesmo de ser reconhecido. Às vezes, é uma versão de si mesmo que foi abandonada muito cedo. Não por fraqueza, mas para poder sobreviver. O silêncio não inventa essas coisas. Ele apenas para de proteger você delas. E é aqui que começa a verdadeira solidão do homem solitário. Não a solidão de quem está sem companhia. A solidão de quem finalmente está sem distração. A maioria nunca chega até esse ponto. Prefere a companhia constante, mesmo que superficial. Prefere a validação externa, mesmo que vazia.
prefere a personalidade construída, mesmo que ela custe a própria autenticidade. Mas tem quem fica. E quem fica começa a ouvir algo que por anos ficou abafado. Não é uma voz clara. Não é um pensamento organizado. É mais antigo que isso. É a sensação de que existe uma parte de você que nunca foi convidada a entrar na sala. Uma parte que observou tudo em silêncio, que carregou o que você não quis carregar, que continuou existindo enquanto você construía a versão de si mesmo que o mundo podia aceitar. E agora, no silêncio, ela começa a se mexer. Você ainda não sabe o nome dela. Ainda não sabe se é inimiga ou se é a única coisa verdadeira que restou. Só sabe que, pela primeira vez em muito tempo, o silêncio deixou de ser vazio e começou a ter presença. Uma presença que não pede para ser ouvida. Ela simplesmente está lá, esperando. E quanto mais tempo você permanece, mais claro fica uma coisa. O que você chamava de solidão pode ser só o começo de um encontro que você passou a vida inteira adiando. Chega um momento em que a solidão deixa de ser só silêncio. Ela vira espaço. Você pode estar em um apartamento pequeno, ou em uma casa grande demais, ou ainda dividindo o mesmo teto com outras pessoas. Não importa, porque a casa de verdade não é a de fora, é a de dentro. E chega um dia em que essa casa começa a esvaziar. As conversas diminuem, as distrações perdem força, as máscaras que você usava para ser aceito começam a parecer desnecessárias. E o que sobra é um corredor longo, pouco iluminado, onde seus próprios passos ecoam de um jeito estranho. Você já sentiu isso? Aquela sensação de que, mesmo cercado de gente, existe um cômodo interno que ninguém mais visita. Um cômodo que você mesmo evita há anos. A maioria das pessoas preenche esse cômodo com barulho, com relacionamentos que não alimentam, com trabalho excessivo, com a necessidade constante de ser necessário. Mas quando a casa realmente fica vazia, algo começa a se mover nos andares de baixo. Carl Jung observou isso com uma precisão quase cruel. Ele viu que a psique humana não tolera o vazio por muito tempo. Quando o ego finalmente para de preencher tudo com imagem, com papel social, com a versão aceitável de si mesmo, o que estava reprimido começa a subir. Não como pensamento, como presença. E a partir daí, a casa deixa de ser apenas um cenário. Ela passa a funcionar como um sistema. Espaços que foram fechados por tempo demais não permanecem quietos para sempre. O que foi empurrado para os porões continua existindo. E quanto mais tempo se evita abrir certas portas, mais forte se torna a pressão do que está do outro lado. É por isso que tanta gente organiza a vida inteira para nunca deixar a casa esvaziar de verdade. Você já notou isso? Como algumas pessoas escolhem relacionamentos que as mantêm permanentemente ocupadas. Como criam urgências constantes no trabalho. Como evitam qualquer pausa longa demais. Como preenchem até os finais de semana com compromissos que não lhes dão prazer. Não é coincidência. É proteção. Porque permanecer tempo suficiente dentro da própria casa tem um preço. O preço é que a persona começa a perder a autoridade. O preço é que antigas decisões começam a ser questionadas. O preço é que partes de você, que foram silenciadas para manter a estrutura de pé, começam a exigir espaço. E uma vez que você entra nesse território, dificilmente volta a enxergar a própria vida do mesmo jeito. A casa vazia não é apenas quieta, ela é reveladora. E o que ela revela quase nunca chega com suavidade. Às vezes, é a percepção de que grande parte da sua personalidade foi construída apenas para não ser abandonado. Às vezes, é a descoberta de que você passou anos sendo quem os outros precisavam que você fosse. Às vezes é o reconhecimento de que existe uma raiva, um desejo, uma ferida ou uma força que você nunca deixou entrar na sala principal. A casa vazia não julga, ela apenas mostra. E quem consegue permanecer nela começa a perceber uma verdade desconfortável. A solidão verdadeira não é o oposto da companhia, é o oposto da fuga.
É o momento em que você finalmente para de correr de si mesmo. Mas quem permanece também começa a pagar o custo. A casa muda. Não fica mais apenas vazia. Ela começa a ter habitantes. Habitantes que estavam lá o tempo todo, esperando o momento em que o barulho externo diminuísse o suficiente para serem ouvidos. Você ainda não sabe quem eles são. Ainda não sabe se são perigosos ou se são a única parte de você que nunca mentiu. Só sabe que, pela primeira vez, a casa não está mais sob o controle total da persona. Algo mais antigo começou a se mover. E uma vez que isso começa, raramente volta a dormir do mesmo jeito. Imagine uma casa à noite. Todas as luzes apagadas. Nenhuma televisão ligada. Nenhum celular vibrando. Nenhuma voz ao fundo. Só o silêncio e o espaço. Você está no meio do corredor. E, em algum ponto mais adiante, algo se move. Não é um barulho claro. É mais uma presença. Como se o escuro tivesse peso. É nesse momento que o demônio interior costuma aparecer. Não quando a vida está cheia. Não quando há gente ao redor. Não quando a persona está funcionando bem. Ele só se mostra quando a casa fica vazia o suficiente. E quando ele se mostra, não chega pedindo licença. Chega como uma sensação antiga demais para ter nome. Uma tensão no peito. Uma memória que nunca foi totalmente lembrada. Um impulso que você sempre tratou como estranho a si mesmo. Por um instante, a casa deixa de parecer sua. Parece que algo estava morando ali o tempo todo, e só agora decidiu se deixar ver. Carl Jung chamava isso de sombra, mas a palavra sozinha não carrega o peso real da experiência, porque a sombra não chega como conceito. Ela chega como presença. Ela chega como a parte de você que foi rejeitada para que a versão aceitável pudesse sobreviver. A parte que sentia demais, a parte que desejava o que não era permitido, a parte que queria dizer o que não podia ser dito, a parte que carregava a agressividade, a vulnerabilidade, o desejo, a força ou a ferida que a persona não conseguia integrar. E o mais perturbador é que ela não precisa de muito para se revelar. Basta o silêncio certo, basta a solidão verdadeira, basta que você pare de preencher o espaço por tempo suficiente. Se você continuar ali, o rosto dela começa a ficar mais nítido, não como monstro, como algo familiar demais, como se você estivesse olhando para uma versão de si mesmo que foi deixada para trás em algum momento da vida e que, mesmo abandonada, nunca deixou de acompanhar. Às vezes, ele é apenas verdadeiro demais. E a verdade, quando negada por tempo demais, adquire uma qualidade ameaçadora. Ela começa a pressionar, a aparecer em sonhos, a se projetar nas pessoas ao redor, a sabotar silenciosamente decisões que a persona toma. Enquanto permanece no escuro, ela governa, controla reações, escolhe relacionamentos, dita o que pode e o que não pode ser sentido. O homem solitário, quando permanece, começa a perceber uma coisa desconfortável. Aquele demônio que ele temia pode ser exatamente a parte de si mesmo que ele mais precisava encontrar. Não para se tornar pior, mas para se tornar inteiro. Mas quanto mais nítido ele se torna, mais claro fica que essa parte não foi escondida por acaso. Ela foi escondida porque carregava algo que a versão aceitável de você nunca teria suportado. Existe uma idade em que a criança ainda não sabe mentir sobre o que sente. Depois disso, começa a aprender. Aprende que certos impulsos não são bem-vindos, que certas intensidades atrapalham, que certas verdades deixam os outros desconfortáveis. E então, silenciosamente, algo é colocado de lado, não jogado fora, apenas empurrado para um lugar onde não incomode. A parte que sentia demais, que reagia, que queria demais. A parte que não conseguia se adaptar com a velocidade que o mundo exigia. Ela não desaparece. Ela apenas deixa de ter lugar na superfície. O que fica no lugar dela é uma versão mais leve, mais aceitável, mais fácil de ser amada. Mas o preço dessa troca nunca é cobrado de uma só vez.
Ele vai sendo pago aos poucos, em decisões que parecem razoáveis, em silêncios que parecem maduros, em renúncias que parecem virtudes. Até que um dia, a vida começa a ficar estreita demais. E aquilo que foi deixado para trás começa a cobrar presença, não com raiva necessariamente, com persistência, porque aquilo que foi escondido para sobreviver continua carregando exatamente o que permitiu a sobrevivência. A força que foi chamada de agressividade, a sensibilidade que foi chamada de fraqueza, o desejo que foi chamado de egoísmo, a clareza que foi chamada de dureza. Tudo o que precisou ser neutralizado para que a persona pudesse funcionar. Se você olhar com atenção para certas escolhas que fez ao longo da vida, talvez reconheça o momento exato em que decidiu que uma parte de si era inconveniente demais para permanecer. E agora, na solidão verdadeira, essa conta começa a aparecer. Não como culpa, como peso. Um peso antigo, difícil de nomear, mas impossível de ignorar por completo. Há pessoas que passam a vida inteira refinando a versão aceitável, aperfeiçoando a máscara, tornando-a cada vez mais elegante, mais funcional, mais admirada. Outras chegam a um ponto em que a máscara começa a doer, não porque seja falsa, porque se tornou estreita demais. E quando o barulho finalmente diminui, o que foi deixado do lado de fora começa a exigir espaço. Não para destruir o que foi construído, para completar, porque a parte que você escondeu para sobreviver nunca foi o inimigo. Foi o preço. E o preço, quando permanece, não pago por tempo demais, começa a cobrar juros, na forma de vazio, na forma de inquietação, na forma de uma vida que funciona, mas não pertence completamente a quem a vive. E quanto mais tempo se permanece no silêncio, mais difícil se torna fingir que essa parte não tem história. Ela tem. E o dia em que essa história finalmente deixa de ser carregada sozinha, é o dia em que a solidão começa a mudar de natureza. Chega um momento em que a solidão para de pedir explicação. Ela simplesmente permanece, não como ausência, como presença sem nome. O barulho do mundo continua existindo lá fora. As pessoas continuam falando. As máscaras continuam sendo usadas. As agendas continuam cheias. Mas algo dentro de você já não participa da mesma forma. Há uma distância nova, não de superioridade, de reconhecimento. Você começa a perceber que grande parte do que chamava de personalidade era apenas o que sobrou depois de todas as adaptações. E o que sobra quando ninguém está olhando é diferente. É mais quieto, mais lento, mais verdadeiro. Não é uma versão melhorada. É uma versão menos editada. Aquilo que foi escondido para sobreviver começa a ocupar espaço sem pedir permissão. Não invade. Simplesmente deixa de se esconder. E o estranho é que, aos poucos, o medo diminui. Não porque a parte reprimida tenha se tornado inofensiva, mas porque ela deixa de ser desconhecida. O que antes parecia ameaça, começa a se parecer com memória. O que antes parecia demônio, começa a se parecer com a única coisa que nunca mentiu. E nesse ponto, a solidão muda de peso. Ela deixa de ser o lugar onde você foge do mundo e passa a ser o lugar onde você finalmente para de fugir de si. Há pessoas que nunca chegam aqui. Preferem a companhia constante, a validação externa, a personalidade construída com cuidado. Outras permanecem tempo suficiente no silêncio para perceber que o vazio nunca foi realmente vazio. Era apenas o espaço necessário para que o que foi abandonado pudesse voltar. E quando volta, não chega completo. Não chega resolvido. Chega como presença, como algo que ainda precisa ser conhecido, como algo que ainda carrega histórias não contadas, como algo que não pede para ser integrado de uma vez, mas apenas para não ser mais empurrado para longe. O homem solitário, nesse estágio, não se torna invulnerável. Ele se torna menos dividido, menos dependente da versão que o mundo pode aceitar, mais capaz de sustentar o desconforto de ser mais de uma coisa ao mesmo tempo. E o que sobra, quando ninguém está olhando, não é pureza, é honestidade.
Uma honestidade silenciosa, difícil de nomear por completo, porque a jornada não termina quando a parte reprimida é vista. Ela apenas muda de direção, deixa de ser fuga e começa a ser acompanhamento. Talvez, se você permanecer quieto o suficiente agora, perceba que o silêncio do início nunca foi sobre solidão. Foi sobre a possibilidade de um dia habitar a própria vida sem precisar abandonar partes de si para continuar existindo. E o que resta no final não é a certeza de quem você se tornou. É a disposição de continuar caminhando com aquilo que, por tanto tempo, você acreditou que precisava deixar para trás. A maioria vai fechar esta tela e voltar correndo para o ruído do mundo, fingindo que nada mudou nos corredores internos. Mas certas percepções, uma vez notas, não voltam para o escuro só porque você fingiu não ver. Elas continuam operando nos bastidores, alterando o peso de cada escolha silenciosa. Quem já cruzou essa linha e assume o controle, reconhece o selo. Eu domino o porão. Deixe nos comentários se você também já assumiu o controle. Algumas percepções não param exatamente onde o vídeo termina. O próximo vídeo talvez faça mais sentido do que deveria, como se a mente estivesse apenas puxando a próxima camada daquilo que você evitou olhar até agora.